Fala, Drummond! Tudo bem por aí? A gente vai falar hoje sobre arte, nudez, censura. Tema polêmico, hein? Mas antes, roda a vinheta. Antes da gente começar o nosso assunto quente de hoje, que tal se inscrever no nosso canal? Se inscreve aí, por favor, para a gente fortalecer esse programa de variedades, onde a gente vai falar de comportamento, sociedade, com muito papo cabeça, mas com leveza e humor, que é o que o mundo está precisando, né? Tema: arte, nudez e censura. Complexo falar de tudo isso em um vídeo só, hein, papai? De um tempo para cá, o mundo decidiu ficar careta com alguns líderes mundiais por aí. E de uns poucos meses para cá, o brasileiro do nada resolveu prestar atenção em museus, em exposições que trazem obras com nudez. Estranho, né? Porque 92,5% dos brasileiros não vão ao museu e mais de 88% não vão ao teatro. Mais assustador ainda é que mais da metade da população nunca foi ao museu ou ao cinema. Triste, né? E 44% do país não lê e 30% nunca comprou um livro. Então, pessoal, antes de mais nada, de emitir qualquer opinião, a gente precisa primeiro se alimentar de alguma fonte, consumir algum nível básico de cultura para querer se posicionar e dizer se isso ou aquilo está certo ou errado, né? Isso porque depois da exposição queer, que foi fechada no Espaço Santander, que todo mundo lembra lá em Porto Alegre, e que foi impedida pelo prefeito de ir para o Rio de Janeiro, de manifestações contra a exposição do Museu de Arte Moderna em São Paulo, e da absurda violência contra os próprios funcionários do museu, de políticos malucos tentando invadir uma exposição com quadros de nudez no Palácio das Artes em Belo Horizonte, e recentemente um bafafá por conta da exposição História da Sexualidade no MASP, aqui em São Paulo, que, diga-se de passagem, tem censura de 18 anos. Autoridades e a população em geral que não consomem cultura, que pregam a moral e bons costumes, mesmo aqui nos bastidores, eles batam na mulher, eles traem o pano na telha e consumam conteúdo pornográfico na internet. Esse mesmo povo deu para se meter com algo que eles têm pouco conhecimento. Então, minha gente, antes da gente achar um absurdo de julgar como imoral ou indecência, vamos lembrar que a maldade, em primeiro lugar, está na cabeça de quem vê, né? E muitas das nossas implicâncias ou preconceitos são nossos próprios lixos mentais projetados no outro. A psicologia explica, tá? Segundo, que não cabe a você julgar o contexto histórico, político, social ou mesmo a intenção do artista em produzir aquele conteúdo. Terceiro, porque arte não se questiona, ela se vive, se admira. E é por isso que eu fui até o Sesc Consolação em São Paulo, aqui em São Paulo, conversar com o russo Fyodor Pavlov Andreevich, que é artista visual, curador, diretor de museu, escritor, diretor de teatro e cinema, tá bom pra você? E que está em cartaz na cidade com uma performance e instalação belíssima chamada Carrossel, e que tem sim cenas de nudez e contato do público com corpos nus. A gente foi para entender um pouquinho desse movimento, esclarecer para você um pouco dessa relação tão forte entre arte e nudez. Eu conversei também com a artista plástica Guta Galli, que está na mesma performance Carrossel e usa seu corpo como manifestação dos seus sentimentos e da proposta da sua arte. Bora conferir? Então roda a entrevista aí para você. Fyodor, na sua performance Carrossel, você traz elementos de nudez, né? O Fyodor tá nu aqui no palco, a gente não vai poder mostrar no YouTube para vocês. Esses elementos eles são ao mesmo tempo poéticos, mas ele também é forte para quem não está acostumado. Na sua performance da artista Guta Galli e do Rafael Menova, tem um contato próximo do público com o corpo, que inclusive pode tocar o seu corpo, né? Mas o rabino judeu Newton Bond, ele diz que não há nudez na natureza. Que tipo de provocação ou de reflexão você quer trazer para o espectador? Na verdade, eu não estou querendo provocar nem... Essa coisa é sobre o diálogo que sempre acontece em qualquer museu, galeria e tal, dependendo de força de trabalho, dependendo da energia da pessoa, dependendo de se a pessoa está gostando do que está exposto. Aí eu acho que é bem interessante a proposta de
extinguir essa distância que existe entre a obra de arte, no caso de performance, o meu corpo, né? E o espectador que entra para saber o que eu quero oferecer, o que é a minha proposta, e o que ele descobre é, na verdade, o corpo que está todo dele, né? O dela. E aí lá o meu corpo vira um instrumento musical que, na verdade, ele pode tocar música e explorar esse relacionamento que acontece entre nós. Eu não estou sabendo quem é bem anônimo, mas o que acontece, eu acho que é uma coisa que não dá para explicar com as palavras, é uma coisa mais efêmera. O que acontece de vez em quando aqui no Brasil, o público, acho que aqui no Brasil, nudez está muito sexualizado. E isso é o que eu estou explorando agora com essa performance, entendeu? Como a percepção como é sexualizada, como eu posso dizer as coisas sagradas que eu quero dizer, que não quero, na verdade, dizer nada sexual, que sai assim, sem desejo meu. Né? É isso aí. Daí é justamente esse ponto. Como que a gente consegue transformar o corpo, que hoje ainda é visto pela sociedade só como um instrumento físico de trabalho, ou como uma fonte de erotização, nessa fonte de inspiração e de conexão com algo maior, que é a arte, que é a poesia, que são as artes. Eu acredito que ninguém tem nenhuma dúvida quando a pessoa está vendo uma escultura nua, uma pintura antiga. De Michelangelo. Ninguém tem nenhuma pergunta, mas quando a pessoa é de hoje, já essa distância não ajuda, entendeu? Que ela é bem curta, que ela não existe praticamente, que você se associa com essa pessoa, que você acha, se eu fosse essa pessoa, se eu fosse ficar pelado, exposto e tal. Aí, por isso eu acho que hoje em dia no Brasil, o carnaval, que é uma coisa tão erótica, não está considerada assim, mesmo que na verdade carnaval é também uma festa de sexo, né? Aí e ninguém quer falar sobre isso acontece, isso é automático. A percepção do sexo no Brasil é maravilhoso, melhor do que qualquer outro país. A percepção de nudez é terrível. Aí eu acho que qualquer praia de nudismo, naturismo, não existe no Brasil. Existe até o momento, os naturistas sérios saem, aí depois vira orgia, entendeu? O pessoal frequenta a praia de nudismo para pegação, praticamente. Isso é interessante. Isso é uma coisa que mistura a tradição católica com candomblé, com a escravização, com as coisas escravizadas e tal. Para vocês entenderem primeiro, Guta Galli é artista plástica, performer, e está aqui nessa instalação performance no Sesc Consolação Carrossel, onde acontece uma cena bem inusitada. A Guta, ela fica sentada ali embaixo, com os seios à vista do espectador, do público. O público pode interagir com a obra dela, então eles se assentam aqui nessas duas cadeiras, ela meio que amordaça esse público, e ela vai alimentando esse público com essas melancias que vocês estão vendo aqui em cena. E a Guta agora veio dar essa entrevista pra gente aqui em cima desse altar, né? Não vou contar tudo pra não fazer spoiler. Do trono. É um trono, hein, gente? Então presta atenção. Guta, justamente a gente estava falando aqui nos nossos bastidores sobre essa bipolaridade, né? As pessoas estão se posicionando muito a favor ou contra a arte, muito atacando, defendendo a nudez na arte, quando na verdade o espectador, o público, ele nem consome, ele nem vem às instalações, ele nem vai aos museus, ele não frequenta as obras de arte, ele nem estuda arte. O que você pretende com esse questionamento que você traz aqui da nudez dentro dessa sua obra? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que a arte é livre. E a nudez é um recurso que está a serviço da arte, como tantos outros recursos, como escolhas cromáticas, como o uso do próprio corpo ou não, o uso de diferentes mídias. Então a nudez é só um recurso. E a nudez, ela pode ter muitas leituras, além dessa leitura mais óbvia que o público intolerante projeta, que é a nudez ligada necessariamente à sexualidade. No caso dessa obra aqui, a nudez está ligada à maternidade. O seio nu está reforçando a ideia da maternidade. Porque essa obra é uma releitura das mães trágicas míticas.
E é uma reflexão. Que é uma relação quase abusiva, né? É, com uma a sua prole. Exatamente. Eu estou explorando os limites entre o abuso, entre o afeto e o abuso, entre o controle e o cuidado. E isso pode acontecer em qualquer tipo de relação, não, obviamente, não só a relação de mãe para filho ou filha, mas qualquer tipo de relação. Mas eu estou utilizando o meu corpo e os meus seios para focar especialmente na maternidade. Então não é uma leitura erotizada. E se isso acontece, é uma projeção, né? Que tem a ver com essa mentalidade binária que a gente falou, né? Ou é uma coisa ou outra, e não tem nuance. E aí quando você justamente fala sobre abuso, a gente está num momento onde as pessoas abusam do direito do outro, ou abusam no sentido de tentar tirar a liberdade de expressão do outro, seja do artista, seja do escritor, seja do jornalista, seja de um povo, como a gente vê em alguns países ainda ditatoriais, e alguns que não se dizem ditatoriais, disfarçados de democracia. Como é que é possível a gente desmistificar ou quebrar essas barreiras desse colonialismo imposto sobre a mente humana de que nudez é errado, de que nudez é pecado, às vezes até como uma herança religiosa mesmo, né? Cultural tabu, de um né? povo. Como que você acha que a gente vai conseguir chegar a esse momento de que a população enxergue o povo, como o próprio Newton Bonner, que é um rabino judeu, diz que não há nudez na natureza? Você acha que é possível em algum momento 100% de uma nação encontrar beleza e poesia na arte como os artistas, os escritores, os poetas sempre quiseram se manifestar, ou vai sempre ter essa bipolaridade que não, nudez é errado, nudez é castigo, né? E com isso deve ser punida? Eu acho que infelizmente sempre vai ter uma divisão muito grande, e eu não tenho a esperança de ter esse nível de compreensão de que se veja beleza e outras leituras de nudez, mas eu espero muito, torço muito para que tenha respeito e compreensão, porque eu acho legítimo que as pessoas tenham diferentes entendimentos de como o corpo deve ser coberto ou não coberto, tratado ou não tratado, entendido ou não entendido. Acho legítimo. Mas o que eu acho muito complicado é a incompreensão, é fazer de um costume que é ligado a uma dada religião, uma dada tradição, um porta-voz de intolerância. Isso espero que mude. E eu acho que o jeito de fazer mudar é falar mais sobre isso, tocar na ferida sim, é expor. Porque essa intolerância, infelizmente, ela está dos dois lados dessa mentalidade binária, né? Tanto a gente artista não pode ficar falando mal das pessoas que têm costumes diferentes, que pra gente associa com religião, e da mesma forma as pessoas que têm esses costumes que são mais conservadores também não podem ficar atacando ou falar abaixo a arte, que isso? A gente tem que ter mais respeito, tem que ter mais escuta e mais nuance. Ótimo. E você é brasileira vivendo nos Estados Unidos, né? Como que você passou esses últimos... Vamos falar desse último ano com Trump no poder e esses últimos 2 meses você aqui no Brasil com esses ataques tremendos, justamente que você acabou de falar que a gente precisa de mais respeito e a gente não está tendo respeito. Você vem de um país onde você tem um presidente com um discurso quase fascista, e aí você chega no país onde a sua própria arte é atacada, mas você sofreu com isso, né? Ou tem sofrido com isso? Sofro bastante, porque eu morro de saudades do Brasil e lá, assim, embora a gente esteja com o Trump e que é um porta-voz gigante de intolerância, eu tô numa bolha que é mais tolerante, que é São Francisco. E vir pra cá e conversar com todos os meus amigos artistas, produtores, estão sentindo essa vibe pesada de intolerância, é muito triste. Me desanima bastante. Mas também por isso eu tô aqui agora no Brasil com essa obra. Porque eu acho que, se de um lado algumas pessoas vão falar que é muito inoportuno mostrar os seios no momento desse, eu acho que é muito oportuno. Porque eu acho que a arte tem que ser formal, tem que ser respeitada. O uso do corpo faz parte disso. É livre. Gente, tá vendo como é importante desmistificar a nudez? A gente nasce nu, a gente morre nu.
Quando estamos doentes, vulneráveis, as pessoas nos veem nus. A minha mãe ficou quase 2 anos internada e eu estabeleci uma relação simbiótica com ela. Em muitos momentos ela me pedia para eu dar banho nela ao invés dos enfermeiros do hospital. O mesmo aconteceu com a minha avó. Em nudez? Alguém falou em nudez? Acima de qualquer corpo, seio, vagina, tem um ser humano cheio de conteúdo, de amor, de história, de afeto. A nudez realmente não existe nessas horas, gente. Ou vai dizer que você olha com maldade uma criancinha que toma banho ou quando você troca seu filho ou sobrinho? Se sim, tem alguma coisa estranha aí, hein? E precisa urgente procurar um psicólogo, é sério isso. O mesmo acontece na arte. O artista é livre para usar qualquer instrumento, seja música, uma tela, tinta, madeira, ferro, metal, iluminação, inclusive o seu corpo. Se é com ele que ele vai aproximar o público, o espectador daquela obra, de um sentimento, da desconstrução de um conceito, fazendo refletir sobre valores e sobre quem ele é como ser humano e parte da sociedade, é impossível querer questionar isso. Eles são livres para criar e você para não ir. Mas se você tiver um pouquinho de curiosidade, de mente aberta para o novo, eu não arriscaria perder as obras do Renascimento cheias de nudismo, nem de contemplar as criações de Michelangelo, nem o teto da Capela Sistina, né? A arte é conexão com o divino, com o que há de mais intenso no ser humano. A arte é cultura, e nudez dentro desse contexto também é elevação mental e é cultura. Sem julgamentos, sem crítica, sem intolerância. Vamos respeitar as manifestações de cada um? Tem espaço para todo mundo se expressar de maneira positiva. Vai criticar seu político, seu prefeito. O país vai ganhar muito mais com isso, tenho certeza. Gostou do vídeo? Dá joinha. Ou achou muito polêmico? Deixa seus comentários aqui. E o que você tem feito para deixar o mundo melhor? Ou para ser mais tolerante e ter respeito com a arte, com as pessoas? Beijo, beijo e até o próximo vídeo. A gente está gravando aqui para vocês em pleno feriado, por isso que a gente está aqui. Opa, caiu o Papai Noel ali. A gente está aqui gravando para vocês em pleno feriado. Por isso que eu estou descalço, nada de muita produção, vamos ficar bem à vontade, afinal aqui é a sala do nosso estúdio para você. Então bora, chega aqui com a gente. E a gente já tá num climazinho de Natal, né, galera? Ó, Papai Noel, mas Papai Noel que negro, porque aqui é um espaço de inclusão, de amor, de harmonia de todas as tribos, povos, para gays, negros, altos, gordos, magros, ricos, pobres. É isso, né? A gente precisa separar essas barreiras, esses muros que a sociedade, que o mundo criou. Então, menos barreira, mais amor, mais inclusão. E bora pro programa de hoje.